Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu tô ficando aqui pronta. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo encontro da Semana da Liberdade. Queria falar um pouquinho sobre isso. Por que Semana da Liberdade? Foi o melhor nome encontrado para que pudesse representar tudo isso que essa semana representa pra gente. Liberdade é aquela sensação de que a gente pode viver sem, de que a gente pode viver da maneira como a gente quiser, de que a ferramenta está nas nossas mãos, a decisão está nas nossas mãos e só depende da gente. Eu, particularmente, adoro quando uma coisa depende exclusivamente de mim, porque daí eu sei que eu tenho condições de decidir se eu quero ou se eu não quero. É o mesmo caso do que nós estamos aqui fazendo na Semana da Liberdade. Nós estamos tratando de um assunto chamado ansiedade e eu, Daniela Borja, sou terapeuta, construí uma ferramenta, uma metodologia a partir de uma vivência minha como terapeuta e como ex-ansiosa, ex-adoecida de síndrome do pânico, e estou aqui para poder te prestar esse socorro, dizendo: está aqui a ferramenta para você se libertar dessa sua sensação, dessa sua experiência cabulosa, ruim, ardilosa, dolorosa, que é a crise de ansiedade, a síndrome do pânico. Então vamos voltar um pouquinho para quem está chegando hoje, que eu espero que depois volte na aula de ontem, que eu quero compartilhar um pouquinho da minha história novamente com você. Então meu nome é Daniela Borges, eu sou terapeuta, tenho larga experiência em mulheres com ansiedade. E essa experiência, ela surgiu a partir da minha vivência com ansiedade. Em 1997, eu me formei pela primeira vez em comunicação social, já sabendo que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. Em seguida, eu busquei o direito, que também não era exatamente o que eu queria para minha vida. A verdade é que quando a gente é muito jovem e se depara com aquele momento de escolher, poucos são os jovens que têm condições naquela idade de escolher o que eles querem. Eu tenho 47 anos, sou casada pela segunda vez há 8 anos, tenho 3 filhos, 2 do meu primeiro casamento, que tem hoje 17 e 15 anos, e uma caçula do meu segundo casamento, que tem 6 anos. Sou uma mulher extremamente realizada, mas que trilhei essa jornada que não foi fácil e não foi à toa, né? Essa construção, tanto profissional quanto em termos de casamento, ela foi sofrendo ajustes ao longo da minha jornada, exatamente para que eu pudesse estar mais próximo daquilo que era essencial para mim. Eu acredito muito numa tese que eu abordo com todas vocês, com quem me segue, com minhas pacientes, que é: quanto mais próxima da sua essência você viver, mais distante você estará de adoecer. E eu acredito muito nisso. Então, quando eu tive ansiedade pela primeira vez, em 2007, eu tinha recém perdido, e eu digo recém assim, 2 anos antes, perdido um grande amor da minha vida, que foi o meu irmão do meio, que sofreu um acidente com 26 anos e faleceu. E eu estava grávida na época, então foi um trauma muito grande que eu vivenciei ali. Em 2007, a ansiedade chegou devastando a minha vida e me derrubou. E ali, dali pra frente, eu passei 3 anos me reconstruindo, junto com terapia, junto com psiquiatra e junto com remédio. E é possível e é permitido, sim, gente, frequentar psiquiatra, tomar remédio. O que não é possível nem é permitido é você viver sob uma dor intensa, constante, devastadora, dilaceradora, porque você não se permite receber esses socorros. Isso é complicado. Então, abra o seu coração, a sua disposição para receber socorro, sim. Quando essas pessoas acontecem na sua vida, elas são anjos que vêm para poder te prestar esse socorro. Então, receba esse socorro.
assim como eu recebi. Então, foram 3 anos de muita transformação, foram 3 anos onde eu me reinventei, onde eu desafiei o que eu achava que eu era capaz, a minha incapacidade, às vezes, de entender que eu poderia dar conta daquilo tudo. Eu me reinventei, eu me separei, eu me casei de novo, eu tive outra filha. E quando eu recebi alta da minha psiquiatra, ela falou uma coisa muito bonita que eu nunca vou me esquecer. Daniela, esses 3 anos de trabalho que a gente teve juntas aqui, eles têm um significado muito relevante e você não deve se esquecer deles. A sua cura da ansiedade, ela foi sinônimo de um trabalho muito duro que você fez na sua vida. Você mudou a história da sua vida. Você se reinventou, você desfez o que não estava bom, você reconstruiu o que era aproveitável, você construiu novos laços, você construiu uma história nova. E só assim você consegue se libertar de uma doença. Quando você se aproxima de algo que faz sentido para você. E assim foi. Eu me aproximei de coisas e de pessoas que faziam sentido para mim naquele momento. E eu ressalto naquele momento, porque nós somos mutantes. E às vezes situações, empregos, casamentos que foram muito importantes e significaram muito para a sua vida num determinado momento, em outro momento ele já não tem qualquer importância real ali. E é muito difícil reconhecer isso. E às vezes é muito doloroso reconhecer isso. E por isso existem pessoas que optam por viver por resto da vida naquele contexto. E eu confesso que eu não recomendo isso, porque a gente não tem outra vida. É nessa vida aqui que a gente tem que ser feliz. É nessa vida aqui que a gente tem que resgatar o bom, a vontade de viver, a vontade de estar ali, a vontade de fazer acontecer. É nessa vida aqui que a gente tem que entender que faz sentido. É nessa vida aqui que a gente tem que olhar e falar, foi muito significativo para mim. E a gente só consegue dizer isso quando a gente está vivendo de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos princípios, dentro de um contexto familiar, social, profissional, que façam sentido pra gente. Então essa é um pouquinho da minha história e da minha história com a ansiedade, né? Porque quando eu caí na ansiedade, eu realmente tive uma bomba, como se eu tivesse pego tudo que eu guardei ao longo dos meus 30 anos, talvez tenha sido mais ou menos isso na época. Tudo que eu guardei ao longo dos meus 30 anos, pelo meu jeito pacato, canceriano de ser, calada, amorosa, amistosa, família e etc e tal, por eu ter priorizado os outros a minha vida inteira, por eu ter me dedicado muito mais ao mundo do que a mim, chegou uma hora que o meu corpo resolveu se manifestar ali e dizer a que veio aquela doença, a ansiedade. E foi ali que, depois daquele chacoalhão, eu entendi que não existe mudança sem ação. Não existe você se restabelecer, você se restaurar, sem que você trabalhe duro para isso. Eu não estou falando em quanto tempo, eu estou falando que precisa de ação, cada uma no seu tempo, cada uma no seu espaço, mas agindo todos os dias, mesmo que um pouquinho assim, de forma muito consciente. E à medida que você vai absorvendo essas mudanças na sua vida, que você vai mudando a sua rotina, introduzindo, por exemplo, atividade física, introduzindo uma alimentação saudável, introduzindo um momento de oração, meditação, o que você quiser, que nome você dá a essa parte espiritual da sua vida. E se lembrando todos os dias que você precisa estar próximo daquilo que te faz bem. E assim você vai construir uma vida que seja digna de ser vivida por você. Nesse mesmo contexto, então, eu fui instada a me voltar minha vida profissional para mulheres.
e para mulheres que viviam de ansiedade. E eu entendia que eu precisava alcançar um número maior de mulheres do que aquele número que eu conseguia alcançar em consultório. Foi quando eu resolvi ir para as mídias, para a rede social, e ali eu me cerquei de orientações e de pessoas que podiam me ajudar nesse contexto de crescer no mundo digital. Porque só crescendo no mundo digital eu poderia falar para mais mulheres e prestar socorro a um número maior de mulheres. Mas de uma forma organizada, só tinha uma forma de eu fazer isso, que foi criando então a minha mentoria, que eu fiz para você que é uma mulher incrível e que está cansada de sofrer com a ansiedade, com o pânico, com a depressão, com excesso de atividades, com acúmulo de responsabilidades. E às vezes você chega no seu limite, você precisa de alguém que pegue na sua mão e vá te conduzindo por esses caminhos que você às vezes até já conhece. Mas você está tão exausta, tão dolorosa, tão estraçalhada aqui dentro, tão fragilizada com a sua doença ou com o seu momento, que você não tem condições sozinha de pensar para que lado você deve ir. Para isso a minha mentoria veio, para poder te guiar nessa sua reconstrução, para que você se lembre dessa mulher brilhante que você é, para que você possa se restaurar a sua autoconfiança, a sua paz, a sua vida, a sua alegria de viver, sem viver e conviver com aqueles sintomas que eu sei que tem mulheres que vivem com eles há anos, porque entenderam que é assim mesmo e deixa pra lá. Não é assim mesmo. Você não deve se acostumar com o que não é bom para você. Meu nome é Daniela Borja, eu sou terapeuta de mulheres com ansiedade. Eu sou mãe de 3 filhos, eu trabalho o dia todo, todos os dias da semana, eu sou esposa, eu sou dona de uma casa que eu adoro cuidar, eu não sei cozinhar, também não tenho vontade de aprender, eu sou filha, eu sou neta, eu sou irmã, eu sou tia e eu faço todos esses papéis porque eu amo fazer. E aonde eu estou hoje é onde eu gostaria de estar. E eu construí esse caminho para eu chegar até aqui. E é isso que eu quero te ensinar. Como construir o seu caminho que faça sentido com a sua história, com as suas ambições, com os seus desejos e também com a sua realização de se curar da ansiedade, que é o mal do século. O Brasil, infelizmente, é o primeiro país no ranking mundial em saúde mental, de doenças relacionadas à saúde mental. E nós, mulheres, temos 2 vezes mais chances de vivenciar isso, por questões hormonais e por toda essa sobrecarga de atividades que a gente vê acumulando ao longo da vida.